Fala galera do Se Ligou, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos estar aqui para falar sobre coronavírus. Exatamente, vamos falar sobre o coronavírus. A pedido de vocês, a gente conversou lá no Instagram, né? E algumas pessoas falaram pra gente fazer esse vídeo depois de várias fake news que a gente viu. Muitas dúvidas, a galera tá com muitas dúvidas, muitas reportagens saindo incorretamente, muitos achismos, cada um pensando uma coisa, cada um inventando uma coisa, né? Muita gente compartilhando coisa errada. Então, hoje vocês vão ter a chance de compartilhar um conteúdo de qualidade e falando algumas coisas certas. Na verdade, tudo Sim. certo. Tá? Então, o que nós vamos falar? Antes da gente falar e quebrar algumas dessas fake news, a gente vai falar sobre os conceitos. Então, a gente vai falar sobre endemia, epidemia, pandemia, tá? A gente vai falar sobre o que mais, Paloma? Vamos falar um pouquinho dos surtos, como essa doença se propaga, o que seria, de fato, o Covid-19, como ela tem atingido tantas pessoas, por que tem tantos achismos, por que cada um pensa uma coisa, cura, solução? Exatamente. Isso hoje no Globo Repórter. Mentira, é aqui não Se Ligou mesmo, tá? Então vamos começar, gente. O que é endemia, epidemia e pandemia? Muita gente já viu na escola, mas é um assunto que a gente quase não dá tanta atenção porque a gente pensa, nunca vai acontecer com a gente, porém, aconteceu. Então vamos lá. A endemia, ela é endêmica, ou seja, ela é de uma região específica. Então vai ser uma doença que ela não vai se propagar para muitos estados, não vai sair daquela região. Então a gente tem até o exemplo da malária, lá no norte do Brasil. Ela é endêmica do norte do Brasil, então os estados ali do norte vão ser afetados quanto a isso. Enquanto isso, a epidemia, ela já vai ser mais globalizada no sentido do país. Tá? Ela não vai ser mundial ainda. A epidemia vai ser uma que vai ter muitos casos num país inteiro. E aí a gente tem qual exemplo, Paloma? A dengue. Exatamente. A dengue que afeta todo o nosso país. E, inclusive, gente, é até bom a gente fazer um parênteses agora. Mesmo a gente estando na época do Covid, a gente tem tido várias mudanças climáticas, tem tido chuvas. Então a gente tem que se ligar também para não ter focos de dengue. Porque já pensou? A gente já está com todo o nosso sistema de saúde precário, não tem leito para as pessoas ficarem por conta do Covid, então a gente não pode dar mole agora para pegar dengue. Isso aí, se cuide, galera. E o outro conceito é o conceito de pandemia. O que é pandemia? É quando ela toma uma escala muito maior do que a epidemia e a Endemia. Exatamente. Ela se torna em caráter mais mundial, ou seja, ela pode se espalhar por fronteiras e localidades diferentes, passa de um estado para o outro, de um país para outro, então ela é muito mais alastrada, como foi a peste negra, a gripe espanhola, a AIDS, entre muitas outras doenças que tomaram conta aí do mundo. Isso aí. Então o que a gente pode pensar? É uma sequência. Então a gente tem a epidemia, na verdade a gente tem a endemia, que é de uma região, depois a gente tem a epidemia em um país e depois a gente tem a pandemia, que vai ser mundial, tá bom? E aí, gente, o que foi uma das fake news que a gente viu e a gente queria muito falar sobre isso, é sobre a cura, né? A gente viu algumas pessoas colocando nas suas redes sociais sobre já existir a cura, sobre a indústria farmacêutica tá escondendo esses resultados para manipular o mercado. Ou ganhar dinheiro em cima de toda essa situação que estamos vivendo. Mas aí vamos quebrar essas ideias aos poucos. Primeiro, se já existisse uma cura, não seria muito mais lucrativo para eles divulgar, patentear e cobrar fortunas por conta dessa cura? Porque todo mundo teria que pagar, porque já que foi patenteado, ele tem que ficar 5 anos somente ele sendo vendido. Então, 5 anos a cura do Covid seria patenteado dessa indústria farmacêutica que já sabe a cura. E financeiramente é muito mais viável, né, para essas pessoas e para todos os outros que querem se salvar, porque o coronavírus ou o Covid-19, ele não escolhe pobre, rico, ele não tem preconceito nenhum quanto a isso. Então, com certeza, pelo menos quem tinha dinheiro para bancar esse tipo de tratamento, o preço que fosse, pagaria. Exatamente. E sem contar que o que a gente tem, gente? Para você ter uma cura de uma doença, assim como você ter uma vacina, você ter remédios somente para aquela doença, o que você precisa? Você precisa fazer inúmeros testes. Então você precisa ter grupo teste, você precisa ter grupo controle, você precisa ver efeitos colaterais, se dá certo, o que não dá certo, porque você não pode confiar em simplesmente um paciente, porque cada organismo é um organismo. Então hoje, como é que está funcionando? Os médicos eles estão receitando remédios que tratam outras doenças para tentar tratar o Covid. E aí, gente, ó,
essa é a deixa. Eles estão tratando, não estão curando. Então, se seu primo, por exemplo, pegou Covid, ele te mandar a fotinho do remédio e falar, cara, o médico passou esse remédio aqui pra mim. Não adianta você que não tá com a doença comprar pra tomar. Não adianta. Por quê? Primeiro, quem já tá se tratando pode ficar sem remédio e você não vai se curar, porque você não tá doente. Pelo contrário, o máximo que você pode fazer é tomar um remédio sem receita e o seu corpo desenvolver células de memória para esse remédio e ele parar de fazer efeito. Isso aí, criar uma imunidade contra aquele remédio. Uma coisa também muito importante, gente, de lembrar é para que vocês, além de não tomarem essas medidas de tomarem medicamentos sem ter, na verdade, um consentimento médico, vocês se cuidem, que é a melhor arma que você pode ter hoje. Muitos achismos estão se tornando muito frequentes no momento na internet, entre as famílias, de fazer gargarejo com algum produto ou algo do gênero. Gente, não tem nenhuma comprovação de que isso vai te curar ou vai te manter saudável contra esse vírus. Né, Gabriel? Exatamente. A prevenção, gente, ou profilaxia, o que vocês preferirem, são basicamente usar máscara no intuito de que você não pegue de outra pessoa e nem você passe para outro, lavar bem as mãos, porque o sabonete ele consegue destruir a camada do vírus, usar álcool em gel, são essas as prevenções que hoje, felizmente ou infelizmente, a gente pode ter. Essas outras prevenções de fazer gargarejo, enfim, não são prevenções confiáveis. Isso, e se possível, fique em casa. Só saia em último caso. Se você precisa realmente trabalhar ou resolver algum problema na rua, saia. Fora isso, fique na sua casa, se mantenha saudável e mantenha a sua família também, porque é um meio de demonstrar amor ao seu próximo também, se mantendo saudável. Exatamente. Outra coisa que é importante a gente falar, e assim, teve gente que... Eu vi duas posturas nas redes sociais. Algumas pessoas falaram, não vamos fazer isolamento social, não vamos fazer distanciamento social, porque aqui no Brasil esse vírus não vai pra frente, porque ele é um vírus de frio, é um vírus tipo de resfriado, então ele só fica na época de frio. E aí agora a nossa mãe natureza resolveu falar, gente, fica em casa. E veio uma frente fria fora de época pra cá. Então, gente, ele é um vírus de RNA. Esse vírus do Covid, ele é vírus de RNA. Então ele tem uma capacidade de mutação. Os cientistas ainda não conseguiram identificar se é uma mutação genética, ou seja, se é uma mutação no genoma, ou se é uma mutação fenotípica, ou seja, no formato desse vírus, tá? Então esse vírus ele consegue se adaptar a ambientes extremos. Ainda não tem nada comprovado, mas a gente tem tem uma probabilidade muito grande de que isso aconteça. Então sai dessa de tipo, não, aqui é calor, vamos todos pra praia porque o vírus não vai pegar a gente que não é real. E há cerca de um mês atrás saiu um estudo bem importante falando a respeito dessa situação desse vírus, que ele sofre uma mutação muito rápida. Então já estava dizendo que aqui no Brasil já tinham diversos tipos do mesmo vírus, trazendo uma mesma doença de diferentes formas. Ou seja, eles ainda estão com muitas dúvidas se essa doença pode ou não ser contraída pelo mesmo indivíduo mais de uma vez, entendeu? Então é muito grave. Exatamente, porque assim, você não vai ser contaminado pelo mesmo vírus. Porque se você já foi contaminado pelo vírus, o seu corpo desenvolve anticorpos, que são células de memória para combater aquela doença. Sendo que, se o vírus fizer uma mutação, ele vai ser um outro tipo de vírus. E aí você pode ter uma reinfecção. E aí essa reinfecção, óbvio, você tem que ter em conta a sua carga viral, a sua carga de anticorpos. Mas isso tudo, gente, é muito relativo. Depende da sua imunidade, depende da força que o seu sistema imunológico tá, depende de quanto tempo você já teve essa doença para ver qual a carga viral que você vai ter, o contato que você vai ter com esse novo vírus talvez mutado, qual a carga viral que ele vai ter, qual a força que ele vai ter. Então são muitas variáveis. Então o ideal é que a gente realmente se cuide e cumpra as determinações. E aí, agora, a outra coisa que a gente queria falar que está quebrando muita gente está falando errado, são 3 conceitos, que é o de isolamento, o de distanciamento social e o de quarentena, né? Então, o que é cada uma dessas coisas? Então, o isolamento, que é você isolar indivíduos que tiveram contato com o vírus de indivíduos que não tiveram. Exatamente, você faz a separação. As pessoas doentes das não doentes. Então você isola. Você vai isolar todos os doentes e vai isolar todos os não doentes, para que eles não tenham contato entre si, para quem está contaminado não contaminar os não contaminados. Exatamente. E o conceito da quarentena, que seria você
isolar indivíduos com o intuito de conservá-los, entendendo que eles puderam ou não ter entrado em contato com esse vírus, para preservar a saúde e a vida dessas pessoas, né? Exatamente. A quarentena, gente, como é que ela vai funcionar? Todas as pessoas que puderam ter exposição ao vírus, elas vão ser isoladas no intuito de analisar se elas vão ter algum sintoma, se elas vão manifestar a doença, justamente para isso. Você vai isolar aquela pessoa que esteve predisposta ao contato. Foi igual lá nos primeiros casos do Brasil, quando foi confirmado que uma pessoa dentro de um avião estava com Covid e aí todos os outros passageiros precisaram ficar de quarentena. Por quê? Se um passageiro estava confirmado, os outros tiveram ou não contato com aquele vírus. Então, aqueles passageiros foram isolados em espécie de quarentena. E por último, a gente tem o distanciamento social, né? O que é o distanciamento social? Que é você distanciar um indivíduo do outro, a fim de que esse vírus não se propague tão rapidamente. Então você separa esses indivíduos antes que eles tenham tanto contato assim e esse vírus não tome proporções muito maiores. No caso da gente que virou uma pandemia já, né? Isso. A intenção é simplesmente minimizar o tempo de transmissão do vírus. Justamente porque, felizmente, na verdade, felizmente não, né? Infelizmente, a gente não tem capacidade de hospital para atender todo mundo. Tanto que hoje a gente está trabalhando aqui no Rio de Janeiro e em outros estados também com hospitais de campanha, que são hospitais patrocinados por algumas redes privadas que estão apoiando junto com o estado ou com o município, dependendo de outros estados que eu não sei exatamente como estão funcionando, para estar realizando somente esses atendimentos que a rede pública não está suprindo, tá bom? E aí eu acho que assim, a gente já falou de bastante notícias, quebramos alguns paradigmas, inclusive tem só mais um que eu queria falar. A gente viu de algumas pessoas comparando o vírus com questões políticas, falando de apoiadores, enfim. Gente, o vírus ele não escolhe quem ele vai afetar, se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, se é criança, se é adulto, se é idoso. Óbvio, existem os grupos de risco, que são aqueles que estão mais propensos a ter uma situação mais complicada com o vírus. Porém, qualquer um de nós estamos suscetíveis a ter complicações com esses vírus. Principalmente quando a gente está no hospital, que você vai ter contato com muitas coisas, você vai ter contato com muitas doenças que podem agravar o seu quadro clínico, tá? Então, não existe isso de escolher um lugar que está mais propenso do que o outro, uma região que está mais propensa. Hoje a gente não tem mais isso, tá? A região mais propensa vai ser a região onde as pessoas se cuidem menos, onde as pessoas não estejam cumprindo o distanciamento social que foi voluntário, mas agora a gente já está encaminhando para um distanciamento social obrigatório, onde a gente vai ter lockdown em alguns lugares, como no calçadão de Campo Grande, calçadão de Bangu, já estão sendo fechados e somente serviços essenciais estão ficando. E isso está acontecendo porque nós não estamos cumprindo corretamente o nosso distanciamento. E aí, gente, quanto mais a gente quebrar isso, quanto mais tempo a gente insistir nesse erro, mais tempo a gente vai ficar nessa situação. Sim, sim. E falando acerca também da cura, da suposta cura que as pessoas falam, como está esse processo, Gabriel? Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, o mundo inteiro está estudando sobre isso. E aí, qual é a situação que eu queria mostrar para vocês e falar um pouco? Vocês têm que pensar que não é falta de investimento nem de pesquisa e nem financeiro, porque estão existindo inúmeros fomentos financeiros para investigação do Covid, para tentar achar essa cura, assim como estão tendo inúmeros países procurando essa cura. Porque, gente, é só vocês pensarem, vai ser excelente o país que descobrir a cura. O país que conseguir descobrir a cura, ele vai propagar isso para todos os países e ele vai lucrar absurdamente com isso. Então, todos os países, todos os cientistas mundialmente estão estudando freneticamente esse vírus no intuito de descobrir todo o seu efeito específico, a sua forma de contágio, a sua forma de prevenção, a sua forma de cura, justamente para estar não só ajudando a população, mas também tendo um benefício quanto a isso. Mas aí a gente pode lembrar até do vírus da AIDS. É um vírus que já está sendo estudado há anos. Hoje a gente tem um tratamento controlado, que é o uso do coquetel, mas a gente ainda não tem a cura, justamente por conta das capacidades de mutação do vírus. A cura vai depender de muitos outros fatores. Então depende-se de muitos testes, muitos estudos, e não é por falta de estudo, por exemplo, que o vírus da AIDS ainda não tem uma cura. Mas, então não vamos esperar do dia para a noite que a gente tenha a cura do Covid, mas a gente tem sim casos comprovados de pacientes que saem do hospital já
curado ou curado até que se prove o contrário. Então, não vamos nos desesperar, nada está perdido, tudo vai passar, uma hora vai passar e a gente vai ficar bem. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Entendo que é um vírus que o contágio é feito muito rapidamente. Então, vocês precisam realmente entender que o cuidado que nós fazemos com nós mesmos, ele é muito importante com as nossas famílias. Os conselhos que nós venhamos a dar a essas pessoas sejam sempre conselhos para que elas se cuidem acima de todas as coisas. Que se cuidando, você está cuidando do seu próximo, como eu já falei aqui, né, Gabriel? Isso aí. Então, gente, por hoje vai ser só. Se você ficar com qualquer dúvida que a gente tenha falado no vídeo ou que a gente não tenha falado por algum motivo, porque a gente não queria que ficasse um vídeo muito grande, mas olhando ali já ficou. Então, faz o seguinte, ou comenta no nosso canal do YouTube, ou então manda um direct pra gente no Instagram, ou então comenta no nosso GVT. E é isso, tá bom, galera? Se ligou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.